inovação, ela teve por muito tempo nas mãos dos grandes players e das grandes indústrias, assim. Era muito difícil você inovar antigamente com todo o processo da internet, do compartilhamento do conhecimento, das redes e toda essa evolução do computador pessoal, barateamento de ferramentas tecnológicas, você permite que as pessoas com ferramentas muito simples, com muito poucos recursos, consigam criar coisas, assim, que é toda essa história da inovação de garagem. A gente está vivendo um novo DNA social. O mobile, as redes sociais criaram novas sinapses. Hoje o poder que tem na mão do cidadão é muito maior do que tem no governo, né? Então, a velocidade da tecnologia em startups e em pequenas empresas de usar novas tecnologias é infinitivamente maior que instituições como o governo, escolas, grandes corporações, né? Hoje a gente tem 70%, 80% da economia é micro e pequeno empreendedor, não são os grandes conglomerados. Na primeira leva das oficinas que a gente deu na favela, o fenômeno é um Zezinho chamado Luquinhas, tem 13 anos e está vendendo app por R$1.000. Isso empoderou o menino a entrar no mercado que não tem ninguém. São tecnologias pervasivas. Pervasivo significa que tem a capacidade de chegar até a última camada da população. No Brasil, temos hoje um pouco mais de 260 milhões de dispositivos móveis conectados. O número de pessoas conectadas no mundo cresce exponencialmente e, assim, em muito pouco tempo, prevê-se que quase todo mundo já esteja aí dentro da rede. Você distribui a produção da inovação, você distribui o conhecimento, você distribui todo o poder mesmo, e com isso as pessoas podem criar suas próprias iniciativas, e aí não precisa de muita coisa para ser um empreendedor. De 10 anos para cá, a gente está praticamente dependente das novas tecnologias, do celular, do smartphone, da rede social, né? E a gente tem uma geração, essa geração Y, a geração Z, que já nasceu imersa nesse mundo de tecnologia e que tem muito mais acesso a ele e capacidade de criar e construir soluções, né? É cada vez mais fácil construir uma solução, um negócio, uma startup, hoje em dia, por causa do baixo custo da tecnologia. Então, eu, sozinho, numa sala com um computador, consigo criar um aplicativo que pode ser usado por milhares, milhões de pessoas. Eu acho que tem ainda um outro ponto, que é a geração que a gente tem, essa geração Y, que hoje está chegando no mercado de trabalho, mais empoderada e mais conectada, ela tem uma relação diferente com o trabalho, né? O trabalho deixa de ser o meio de sustento para virar também alguma coisa que precisa fazer sentido para o propósito de vida, né, de cada uma das pessoas. Toda a sociedade, na verdade, tem uma necessidade de criação, de quero fazer, não quero só consumir. Então isso já é intrínseco ao ser humano, já é intrínseco, principalmente as camadas mais baixas que têm que se virar. Aprendem a construir a sua conta no Facebook, aprendem a gravar um vídeo com o celular e colocar no YouTube, e vendo lá que eles podem utilizar uma série de aplicativos, é natural que eles falam, putz, mas eu também posso criar um aplicativo. O brasileiro é muito empreendedor, né? E certamente isso ajuda a buscar ferramentas tipo faça você mesmo, mas eu acredito que isso, no fundo, é do ser humano. O mundo nos dá problemas, nos dá necessidades, nos dá demandas. E o que fazemos com o conteúdo é também levar soluções para essas demandas, para esses problemas, para essas necessidades, certo? O mundo real para nós é, primeiro, essa fonte de inspiração que nos leva a que os conteúdos abracem esse mundo real, que hoje, mais do que nunca, temos a possibilidade de resolver, tornando-nos criadores. Eu acho que a ideia desses laboratórios, desses espaços físicos, hacker, né, entre aspas, eles tentam reproduzir justamente essa coisa incrível que tem na internet, que é a capacidade das pessoas trocarem informação de uma maneira livre, desmediada, sem julgamento de gênero, sem julgamento de raça, sem julgamento de condição social. Mas a ideia de um espaço como esse é ele reproduzir esse espaço de encontro da internet e permitir que as pessoas venham aqui, inclusive sem propósito, simplesmente para aprender, para tentar, para quebrar. Ele é um espaço que admite o erro.
Você tem aí uma distribuição muito grande de informação e que faz com que as pessoas com muito poucos aparatos consigam criar suas próprias coisas. E aí, naturalmente, você tem uma cena de empreendedorismo muito forte, porque daí eu, de repente, preciso só do acesso à internet, enfim, assistir, de repente, meia dúzia de tutorial para criar uma empresa, para pôr uma ideia para rodar, para conseguir validar as minhas hipóteses e lançar um projeto que faça muito sentido e que em pouco tempo vire uma iniciativa enorme, assim. Então isso é cada vez mais presente. Tem o caso do menino lá, o Jack Andraka, que é um menino de 18 anos que passou dos 16 aos 18 pesquisando na internet a cura para o... Ele queria criar um sistema de detecção de câncer de pâncreas, porque tinha ali um envolvimento familiar, e ele, em 2 anos, pesquisando loucamente com material caseiro, ele consegue criar algo que é premiado no mundo inteiro e que hoje impacta e toda uma indústria, assim. Isso é um exemplo entre milhares. Se você acompanha o Kickstarter, você vê isso, tipo, todos os dias, muita gente criando coisas. Você não precisa mais ser um engenheiro para criar uma aplicação incrível de eletrônica, você não precisa mais ser um grande PhD, nem passar 30 anos estudando um assunto para conseguir criar uma coisa digna de um prêmio Nobel. Tem uma palavra que define muito bem esse jeito criativo de nós latino-americanos de fazer as coisas, e é que a gente é muito recursivo, sabe? A gente consegue muitos recursos, com algumas ferramentas, criar soluções para os problemas que nos rodeiam, verdade? Estamos vendo, por exemplo, que comunidades começam a criar moedas sociais, por exemplo, umas moedas que, em paralelo ao dinheiro real, mobilizam, por exemplo, dinâmicas de troca nas próprias comunidades, certo? Isso surge pela necessidade da gente, de mobilizar uma economia local, de mobilizar a troca de serviços e de produtos entre a comunidade e de tornar mais sustentável também essa troca de serviços. Cada vez mais esses jovens ficam mais interessados e curiosos para saber como as coisas funcionam por trás, e também eles enxergam um mercado, né, onde eles podem atuar, onde eles podem viver. Um exemplo disso também, a gente trabalhou com um grupo de meninas agora lá em Santarém, dentro de uma competição chamada Technovation Challenger, onde elas desenvolveram um negócio de uma app que ajuda no reflorestamento da floresta amazônica. Vai permitir que pessoas do mundo todo adotem árvores que são plantadas na Resex, que é uma reserva extrativista ali do Amazonas. Foi interessante que a gente chegou numa reunião onde eles estavam falando sobre os jovens não estarem tão envolvidos nos problemas da comunidade, e que os jovens estão muito mais interessados em Facebook e tudo mais, e de repente eles viram uma proposta de umas meninas dizendo, mas o Facebook, a internet, essas coisas todas podem ser usadas para a comunidade. E a gente tem uma ideia que pode ajudar a replantar, a reflorestar as comunidades. Hoje eu consigo cuidar da programação, mandar produzir um boné, produzir uma landing page, fazer um vídeo super bem produzido usando uma 7D, me comunicar com gente que tem interesse pelas minhas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook. Então, assim, você consegue montar uma estrutura de operação digital para você explorar e mostrar o que você está fazendo para as pessoas de uma maneira muito fácil. Mas eu acho que, como o Brasil também tem essa adesão à tecnologia e o brasileiro gosta pra caramba, assim, gosta de redes sociais, gosta de novidade, adere a qualquer tecnologia nova que apareça muito mais rápido que vários lugares no mundo. Isso é legal porque a gente tem pode arriscar mais. Então, fazer um boneco com chip não soa tão estranho. O cara fala assim, pô, é um boneco com chip, tipo, pô, eu usaria. Nem sei o que faz, mas, sabe, assim, tipo, é diferente. Talvez em um outro país que não tenha tanta cultura digital, assim, que não tenha tanta... que não goste tanto, já fala, cara, para que você está fazendo isso? Eu acho que o maior benefício disso, de novo, tem a ver com tentar diminuir um pouco essas grandes desigualdades que a gente tem no país. Parte dessas desigualdades tem a ver com a nossa dimensão continental, ou, se você quiser ficar em São Paulo, com as próprias dimensões da cidade. O centro e a periferia
estão longe fisicamente, são 20, 25 quilômetros que separam esses dois espaços. E ainda que essa não seja a grande causa da desigualdade, e ainda que a gente tenha que buscar reformas urbanas que promovam melhores fluxos dessas pessoas, porque elas têm o direito de circular pela cidade, a real é que, obviamente, essas redes de alta velocidade, que são digitais, que são invisíveis, mas que conectam o Brasil e o mundo todo, vão favorecer, ou tendem a favorecer, uma diminuição de desigualdade à medida que elas dão mais acesso parelho para todo mundo.